Abre comigo em Mateus 24, 13. É muito bom estar de volta. Esse último mês ele foi muito intenso. E nada disso estava na minha agenda. Mas é como eu tenho falado, amados, existe uma agenda que é do Senhor. Eu não tinha planos de viajar esse final de ano. E foram feitos em torno de 12 mil quilômetros. E não era planos. Não era planos. Mas quando nós perseveramos no chamado de Deus, perseveramos na agenda que é dele, ele faz todo o cuidado necessário para isso. Para que isso aconteça, para que isso se desenvolva. Entenda uma coisa, todas as vezes que Deus nos desafia, é sempre para nos levar para ainda mais para dentro do que Ele planejou sobre nossas vidas. Todas as vezes que Ele nos leva a lugares de desafio, Ele vai mexer com zonas de conforto de nossas vidas. Esse literalmente foi um ano pesado sobre o Rio Grande do Sul. Foi um ano de pressão. Foi um ano que literalmente nos colocou num lugar de pressão. Todos nós fomos provados, desafiados durante o ano que passou. Eu testemunhava muito disso nas igrejas que eu passei, nos lugares que eu passei, nos irmãos que eu sentei, nas visitas que eu fiz. E falei desses inúmeros desafios que nós fomos levados nesse ano de 2024. Mas como nós terminamos esse ano, você analisou, você fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu em 2024? Você parou, eu literalmente parei nesse final de ano e fiz uma retrospectiva do que foi esse ano de 2024, do desafio. E é por isso que eu quero esse ano iniciando com um fundamento. Sabe o que é um fundamento? É algo que você não pode remover da sua vida, é algo que você não pode remover da sua caminhada de fé. É por isso que eu quero ministrar sobre perseverança, sobre esse fundamento essencial para as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Mateus 24, 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança, ela é um fundamento que nos leva até o fim das coisas. Até o fim. E mais do que nunca, nós precisamos nos preparar cada vez mais para sermos perseverantes em tudo que nós fazemos em nossas vidas. Entenda uma coisa, sempre existe uma promessa grande ao fim de todas as coisas que Deus manda nós perseverarmos. Sempre. Isso é bíblico. Sempre vai existir uma grande promessa, uma grande recompensa sobre o fim das coisas que Deus promete sobre nós. Por isso que Ele nos instrui, por isso que o Espírito o tempo todo está dentro da sua palavra ensinando nós a perseverarmos. Uma pergunta que eu te faço: e se Jesus não tivesse perseverado até o fim da crucificação? Claro que isso seria inexistente sobre Jesus, porque Jesus, ele veio focado para esse lugar. Mas a pergunta que eu quero fazer:
nós teríamos promessa de salvação? Como que seria hoje diante do mundo? Jesus é o maior exemplo de perseverança para as nossas vidas, porque ele suporta toda a caminhada de fé, toda a crucificação. A crucificação, ela é um marco na nossa vida com Deus. Ela é um fundamento a qual nós devemos entender com clareza, com profundidade, porque isso vai nos levar a sermos perseverantes aos maiores desafios que nós vamos enfrentar na nossa caminhada com Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, para esse fundamento se tornar claro, cada vez mais abrangente sobre sua vida. O que é perseverança? Porque a gente fala, seja perseverante, mas o que é perseverança segundo o padrão bíblico? O que a Bíblia diz que é perseverança? Vamos lá. A palavra perseverança aqui, nesse texto, é a palavra upomeno, que tem como significado conservar a intenção de alguém em conflito. O que isso significa? Conflitos sempre vão existir e sempre vão ter em nossas vidas. Mas uma pessoa perseverante, ela mantém a intenção, ela mantém o alvo, ela mantém o objetivo firme, mesmo mediante conflitos. Na realidade, os conflitos, eles vão colocar à prova o fundamento da perseverança em nossas vidas. Guarda isso. Resistir à adversidade. Então, perseverança significa alguém, uma pessoa que resiste às adversidades que acontecem no meio do caminho, que tentam nos fazer desistir ou tentam mudar a intenção original que Deus criou em nossos corações. Perseverança também é resistir à pressão, manter-se firme. É uma pessoa que não negocia princípios, valores, chamados de Deus sobre sua vida. Eu vou usar um exemplo. No ano de 2023, na metade do ano de 2023, na metade do ano de 2024, Deus me pediu para não comer carne de porco durante um ano. Foi um pedido de Deus para minha vida, para mim, algo específico. Isso não é doutrina. E eu gosto de carne de porco. E amados, eu fui a Minas Gerais e pensa em Minas, quase tudo que eles fazem lá é com carne de porco. Tá um mineiro aí para comprovar. Então tu imagina, eu sentava naqueles almoços maravilhosos. Não, eu não comia. Eu não resistia àquela pressão. Porque por mais tentador que fosse, eu tinha um objetivo. Eu tinha algo que Deus me pediu e que eu queria honrá-lo do início ao fim. Entenda uma coisa, são nas pequenas coisas que o fundamento de perseverança é desenvolvido em nossas vidas. Quando Deus nos pede algo pequeno, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, o básico.
o cotidiano do nosso dia a dia. Agora, se Deus me pede algo e eu não consigo ser perseverante naquilo, eu tenho que fundamentar e desenvolver em ser uma pessoa perseverante. Porque ser uma pessoa perseverante é ser uma pessoa de sucesso, é ser uma pessoa de prosperidade, é ser uma pessoa que vai começar e vai concluir as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você olhar para pessoas que atingiram objetivos grandes em suas vidas, elas foram pessoas perseverantes. Porque entenda uma coisa, não tem como você não ser perseverante e ser bem-sucedido. Essas duas coisas, elas não andam juntas. Porque perseverança faz parte de um caráter bem aprovado. O que mais é perseverante? Ser perseverante. Persistir sob pressão. Esperar calma e corajosamente. Não é uma resignação passiva ao destino e simples paciência, mas a resistência ativa e enérgica a não ser um derrotado. Isso é ser perseverante. As pressões ou a perseguição, tal fundamento nos leva a provar das promessas e as grandezas de Deus em nossas vidas. Pessoas perseverantes provam, desfrutam e testemunham coisas grandes da parte do Senhor. Glória a Deus. Grandes. Quem que você quer ser nesse ano? Quem que você quer ser daqui 2, 3 anos? Porque entenda, tem alguns projetos que eles vão acontecer em 2025. Tem alguns que talvez vão acontecer em 2026, em 2028, em 2030, se até lá Jesus não voltar ou nós não irmos para a glória de Deus. Entenda, nas nossas vidas tem projetos que são a curto prazo, médio prazo e alguns a longo prazo. Mas em todos eles são necessários um caminho de perseverança. Aleluia. Entenda uma coisa, quando Jesus nos desafia a perseverar através desta palavra, ele nos traz a clareza de perseverar em meio ao quê? Jesus está falando para os seus discípulos, dentro desse contexto de Mateus 24, e ele está respondendo 3 perguntas. Como que seria a destruição do templo? Como que seria o sinal do fim dos tempos? E como seria o fim dos tempos? Nós já estamos vivendo a intensidade do princípio das dores. Cada ano que está passando está intensificando essas dores que preparam a volta de Cristo. Mas como que nós vamos ter que ser perseverante no caminho da salvação? O que nós vamos ter que enfrentar e o que nós não vamos ter que ser? Entenda uma coisa. Hoje eu até olhei um pedaço de um filme e achei bem interessante aquele filme. A guerra está chegando na Dinamarca. Os alemães estão invadindo a Dinamarca. E um homem chega para outro homem e diz assim: em que lado você está? Eu achei tão interessante aquela pergunta. E ele diz para aquele homem dinamarquês, diz assim: teus filhos vão falar alemão amanhã. E aquele homem para, porque ele não queria ajudar, com medo de ser morto, com medo de ser perseguido. E ele faz uma pergunta: que lado você está dentro dessa guerra?
E aquilo, sabe, eu olhei aquele pedacinho, aquilo explodiu dentro de mim. Que lado nós estamos dentro dessa batalha? Da expansão do reino ou da expansão das trevas? Porque entenda uma coisa, não existe meio termo dentro dessa batalha. Ou nós estamos desse lado perseverando no avanço, no testemunho do reino dos céus na terra, testemunhando as grandezas de Deus, ou nós estamos desse lado, literalmente, omissos, que faz parte da expansão das trevas. Ser omisso é expandir as trevas. É verdade. Entenda isso. Não existe meio termo. Jesus fala de salvação ou ele fala de condenação. Jesus não diz, não, você vai ficar aqui num lugar até você decidir. Não, cada vez que as coisas vão se estreitando, vai definindo cada vez mais os salvos dos condenados. Entenda isso. E quando Jesus está instruindo dentro desse contexto, ele está dizendo assim, ei, vocês vão ter que enfrentar os falsos cristãos, os falsos cristos, os falsos ungidos, os falsos salvadores. É impossível nós não lidarmos com essa pressão. Vocês vão ter que enfrentar o engano, a não ser seduzidos, a não ser enganados pelo mundo e pelo sistema do mundo, a não ser enganados no cumprimento das minhas promessas sobre a terra, sobre sua vida, sobre suas famílias, sobre sua geração futura. Nós vamos ter que enfrentar os falsos profetas. Ou entenda, ou nós somos profetas, anunciadores da verdade de Deus, ou nós somos falsos profetas, anunciando as mentiras de Deus. As mentiras a respeito do engano do anticristo. Porque quando nós não vivemos as grandezas de Deus para testemunhar, nós também temos o feito o quê? Testemunhando uma imagem errada de Deus. Entenda isso. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder nos transforma. Esse poder faz com que nós testemunhamos as grandezas de Deus. Desde as pequenas coisas em nossas vidas, em nossas casas, até grandes coisas, grandes feitos. Entenda isso, guarda essa verdade. Quem você quer testemunhar? As grandezas, as verdades de Deus? Ou quer testemunhar um falso evangelho mentiroso? É isso que eu quis dizer. Porque aí eu me torno um falso cristão, um falso profeta, um falso anunciador. Entenda isso, amados, vocês não têm noção de quantas pessoas estão observando Cristo na tua vida. Guarda isso que eu estou te dizendo. Isso é muito sério. Você não tem ideia, você não consegue ter dimensão de quantas pessoas estão observando você. Eu fui agora para Minas, São Paulo. Gente, o que era de pessoas, eu estou acompanhando vocês. Eu estou acompanhando vocês aí pelo Instagram, pelo YouTube. Eu estou acompanhando vocês aí, o que vocês botam nas redes sociais. Amados, chegou gente falando comigo que eu não tinha nem dimensão que aquela pessoa observava. Por isso que eu falo isso com muita autoridade. Tem muitas pessoas observando o Cristo que você carrega. Glória a Deus. O Cristo que nós estamos anunciando como igreja. Todos os dias. Existem muitas pessoas
nos observando, esperando o momento certo para nós cairmos, torcendo para isso. E é por isso que nós temos que ser perseverante para anunciar que Cristo é sobre nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Testemunharmos as grandezas de Deus. Glória a Deus. Testemunharmos os seus milagres, as suas maravilhas. Aonde eles vão ver o poder de Deus operando sobre a nossa fraqueza. Entenda isso. Continue firme, continue perseverante. Não negocie a Cristo, não negocie a palavra de Deus, não negocie o chamado de Deus sobre tua vida. Entenda uma coisa, não queira executar o chamado de Deus sem Deus. Não queira executar o chamado de Deus sem a palavra de Deus. Nós não conseguimos. Nós não temos força para isso. Persevere nele, persevere na palavra, persevere na presença. Outra coisa, amado, perseguições. A perseguição, ela desenvolve o quanto nós confiamos em Deus. Talvez para você, entenda uma coisa, cada ano que passar, nós vamos ver os cristãos e a igreja serem mais perseguidos. É verdade. Guarda isso que eu estou falando, em todas as esferas. Guarda isso, Eduardo. Guardem isso, amados. Por isso que nós temos que ser perseverante. Por isso que nós temos que nos afundar mais na palavra, na comunhão dos santos e avançar. Porque vai vir pressão. E essa pressão nos desenvolve na nossa fé. Essa pressão, ela traz para fora ainda mais a Cristo e o testemunho de Cristo. Glória a Deus. O que mais também nós enfrentaríamos? Esfriamento da fé. Amados, não deixe a sua fé esfriar. É verdade. Não deixe o seu chamado em Deus esfriar. Entenda uma coisa, se seu chamado esfria, ele é um sinalizador de que sua fé está esfriando. Porque o chamado e a execução dele e o testemunho dele é um resultado de nossa fé no Senhor. Sobre pressões, sobre adversidade. Entenda isso, guarda isso. Continue queimando. Continue testemunhando. Glória a Deus. Não pare. Todos os dias você tiver a oportunidade de estar na presença do Senhor, desenvolva aquele lugar de comunhão com Ele e testemunhe isso. Todos os dias você tiver uma oportunidade de testemunhar a Cristo, falar de Cristo com uma pessoa, fale. Não deixe de orar pelas pessoas. Não deixe de falar do amor a Deus sobre a vida das pessoas. Outra coisa, amados, que nós vamos enfrentar: guerras e rumores de guerras. Cada vez mais a pressão dentro disso vai aumentar. Olhe como está o mundo. Você já viu o mundo dessa maneira, de inúmeras guerras? Não. A guerra hoje lá fora afeta o Brasil? Sim ou não? Sim. Sim. Guerras e rumores de guerra sempre afetam num contexto geral. Agora eu te trago para uma batalha no espírito. Todas as guerras que você enfrenta
interiormente vão provar o nível de fé e perseverança dentro de você. É verdade. Então seja firme. Só que toda guerra você sempre vencerá de forma estratégica, com princípios, com posicionamentos, como o pastor Bruno falou aqui, ó. Não queira um ano diferente sem posicionamentos diferentes. É verdade. Não, amados, posicionamentos diferentes. Outra coisa que Jesus está falando aqui, catástrofes naturais. Olha o que nós enfrentamos nesse ano de 2024. Esse ano nós vamos preparar. Nós queremos preparar o maior número de pessoas dentro da igreja com entendimento e aplicação de primeiros socorros. Então esse ano nós vamos dar cursos para primeiros socorros, para que o máximo de pessoas dentro de uma igreja aqui saiba lidar com isso, principalmente mulheres. Sabe por quê? Porque os maiores acidentes domésticos acontecem dentro de casa. Os maiores acidentes muitas vezes que exigem primeiros socorros, ele acontece dentro de casa e principalmente quando os homens não estão. É verdade. Então não é só importante o homem saber, mas todos saberem. Imagina você estar numa estrada e acontece um acidente e você consegue estar lá dando os primeiros socorros. E depois pregar a Cristo. Você está numa casa, você está num evento, ou com alguém da nossa família. Estarmos prontos, amados, no espírito, na alma e no corpo para enfrentarmos essa adversidade. E termos perseverança, amado. Porque são nesses momentos que muitas vezes eu e você vamos testemunhar a Cristo. Quando a avalanche vir sobre nossas vidas, quando a avalanche vir sobre nossas casas. Outra coisa, amados, fome. Ninguém hoje no mundo pode se dizer assim, ó, eu estou livre. Entenda isso. Porque se um impacto econômico vem sobre um lugar, ele pode gerar pressão sobre um lugar, ao ponto de faltar alimento ou ter a dificuldade para comprar. Talvez, por que eu estou falando isso nesse âmbito? Nós vivemos hoje numa nação que tem abastância de alimento. Mas a questão é, se nós passássemos por uma pressão, nós teríamos um coração perseverante, de confiar nos milagres, nas maravilhas do Senhor? Ou como que você acha que será a pressão da igreja no fim dos tempos? Porque Jesus está falando num contexto de fim dos tempos também. Quando o anticristo se assentar e ele reinar sobre essas nações, a igreja andará nesse lugar de pressão. De pressão. Biblicamente, claro, esse não é um assunto em pauta, mas eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada pré-tribulação. Se você nunca ouviu falar sobre isso, depois você pode me perguntar sobre isso. Mas existe uma linha teológica, escatológica, que crê que a igreja será levada antes da tribulação. Eu não creio dessa maneira, biblicamente, porque Deus nunca tirou o seu povo da terra no meio da pressão, mas sempre o guardou para testemunho da glória de Deus. É verdade.
Deus não arrebatou o povo do Egito, Deus tirou eles no meio da pressão. Mas você consegue imaginar um momento de pressão que você dependeria totalmente de Deus diariamente para comer? Do maná do céu sendo derramado todos os dias? E como que você desenvolve isso nos dias de hoje? Senhor, eu sei que o Senhor me deu trabalho. Eu sei que o Senhor me deu habilidade, Senhor, mas o Senhor sustenta essa casa. Isso é desenvolver uma mentalidade de dependência do Senhor nos mínimos detalhes. E aprenda os seus filhos e aprenda, amados. Eu disse aqui no último culto do ano, no final do ano eu tinha 2 relógios, Deus mandou ofertar aqueles relógios. E eu fiquei sem relógio. E eu disse, eu não vou comprar relógio. Se eu tenho um relógio, vai ser pela providência do Senhor. E no final do ano eu ganhei um relógio. Entenda uma coisa, esse lugar de dependência a gente se desenvolve nos pequenos detalhes. Desenvolva isso. Teve um dia que minha filha pediu sucrilhos e eu tinha condição de comprar, e eu disse, e na hora quando eu fui comprar, o Espírito Santo me disse, não, eu quero dar para ela. Aí você no mercado dizendo, eu disse, o pai não vai comprar hoje, mas nós vamos orar aqui agora, nesse mercado. E oramos ali, 2 dias depois ela ganhou o sucrilhos. Glória a Deus. Você entende? O que eu quero passar aqui para você é que esses lugares, eles são desenvolvidos nas pequenas coisas que eu e você, todos os dias, somos desafiados a sair desse lugar. De dependência, do cuidado de Deus, de negociar princípios, de negociar valores eternos. Glória a Deus. Não deixe com que a pressão desenvolva em você um caráter que não é de Cristo. E uma pressão que eu e você vamos ter que lidar. A morte. A morte, ela é um dos maiores divisores da fé de um cristão. Quem tem medo da morte ainda não creu eternamente em Cristo Jesus. Sabia disso? Uma vez eu estava num avião saindo da Argentina para Dinamarca, nunca vou esquecer isso. Amados, eu já enfrentei turbulência, mas aquele dia parecia que eu estava andando de montanha-russa. O avião fazia assim e caía assim, ó, e estabilizava assim, de uma forma assim, sabe quando você está despencando assim, já foi num parque e tu despenca de um brinquedo e dá aquele friozão na barriga? Era literalmente isso, era desproporcional aquela turbulência. E eu lá na parte de trás. E eu olho para frente, um rapaz, meu Deus, é hoje que eu vou morrer. Misericórdia, Deus, é isso. E eu naquela hora, eu mantive o meu coração em calma, disse, Senhor, se eu tiver que partir hoje, glória a Deus. Eu sei que eu vou para a eternidade contigo. Mas eu tinha uma palavra de ir e voltar. Então eu sabia que Deus iria guardar o meu ir e o meu voltar. Perseverante. Perseverante, amados. As pressões, elas mostram o nível de fé que você segue, o nível de fundamento que você tem como cristão. Quando você lida com pessoas que partiram da sua família. Eu sempre falo algo nos velórios, eu digo assim, se a pessoa é salva.
Se a pessoa morreu salva em Cristo Jesus, e eu sei que ela morreu salva, eu digo assim, amados, persevere, porque um dia você encontrará com ela eternamente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse é o lugar. A perseverança no que Deus me falou me leva a viver as promessas de Deus. Abre comigo aí em Lucas 21:19, rapidinho. Lucas 21:19. Se você tiver algo para marcar sua Bíblia depois, marque ela dentro desses temas. Pegue o vídeo da semana e estude, amado, sobre isso. A Bíblia diz assim, ó. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. A perseverança, alguém que persevera, ele é um sinal da convicção de salvação, da confirmação que é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Se a pessoa diz assim, eu sou salvo, mas ela está sempre retrocedendo, provavelmente ainda ela não entrou nesse lugar de salvação. Ela não entendeu esse lugar de salvação. Ela não nasceu de novo no Espírito. A perseverança, ela vai produzir em nossa vida um caráter aprovado. Romanos 5:3-4 vai dizer assim, ó. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Uma pessoa perseverante, ela se torna uma pessoa confiante em Deus. Por isso que as tribulações, as pressões, elas vêm desenvolver em nós a perseverança, para desenvolver em nós o quê? Um caráter aprovado, confiante em Cristo Jesus. Glória a Deus. Este lugar, perseverar, produz virtudes do caráter de Cristo. Uma pessoa que persevera, ela se torna uma pessoa cheia das virtudes de Cristo. Um dos significados de virtudes um dos significados do poder de Deus é virtude. É uma pessoa que transborda o poder de Deus. Uma pessoa perseverante, ela transborda poder de Deus, virtude de Deus. Tiago 1:2, versículo 2-4 vai te dizer: meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que falte virtude alguma. Olha só que magnífico. Entenda uma coisa: toda e qualquer pressão, seja na nossa caminhada com Deus, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na nossa finança, seja em qualquer área, entenda, qualquer área, toda pressão,
toda tribulação é para colocar para fora em nossas vidas tudo que nós estamos fundamentados em Cristo Jesus verdadeiramente, e ela revela o que nós não estamos fundamentados. Ela traz para fora as suas fragilidades, as suas deficiências, com o objetivo de sermos aperfeiçoados, de nos corrigirmos, para que nós sejamos completos e que não falte em nós virtudes alguma. Entenda isso. Para que não falte em nós virtude alguma. Para que nós sejamos irrepreensíveis. Entenda isso. Por isso que a pressão, a tribulação, a provação, ela vem em todas as áreas de nossas vidas, como uma avalanche, muitas vezes, com o objetivo de mostrar em nós o que nós temos em Cristo e o que não temos. E o que nós não temos, nós precisamos nos desenvolvermos, sermos perseverantes, sermos autoensináveis, termos um coração ensinável, um coração quebrantado e nos amoldar a palavra, nos amoldar a Deus e avançarmos para sermos completos. Por isso que a perseverança produz virtudes do caráter de Cristo, amados. Entenda isso. Somos provados nos pequenos detalhes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua vida de leitura? Com a palavra? Com aquele livro que nós começamos e nunca terminamos? Lembra o início, a virada de 2023 para 2024? Quais objetivos foram colocados que não foram alcançados? Hoje o Senhor me direcionou no Espírito a gente começar a lembrar de determinadas coisas que muitas vezes nós prometemos numa virada de ano, mas nunca cumprimos a cada ano. Como estão a execução de alguns projetos que Deus já colocou no seu coração? Como estão as promessas que fizeste no passado, em alguns anos passados? Como está a sua vida de comunhão com Deus e sua vida de comunhão com a sua igreja? Como está a sua evolução como cristão desde o início da sua caminhada com Deus? Como está? Essas são perguntas que o Senhor me levou a fazer hoje. Analise. Pare. Nesse mês de janeiro, amado, pare. E se autoavalie. Em todos os detalhes. Olhe para a sua vida em todos os detalhes. E observe o que precisa continuar, que é de Cristo, e o que precisa ser transformado em Cristo. Em tudo, para que em tudo, cada um de nós sejamos completos. Sejamos completos em Cristo Jesus. Para que cada um de nós não nos falte virtudes do Senhor. Dentro daquilo que fomos chamados para ser e dentro daquilo que nós vamos somar no coletivo para ser. Perseverar nos aperfeiçoa e vai nos deixando completo em Deus e através dele para o comprometimento, o cumprimento do propósito dele em nossas vidas e através de nossas vidas. Cada vez que somos aperfeiçoados, a gente soma mais
para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Amém. Persevere, deixe com o Espírito Santo te conduzir à salvação, a um caráter aprovado e a testemunhar do início ao fim as grandezas de Deus. Glória a Deus. Esse texto, talvez você já me viu pregar 3, 4, 5 vezes no ano que passou. Preguei muito agora em Minas, em São Paulo, esse texto. Ele tem explodido dentro de mim. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois dos gentios, e assim como dos gregos ou gentios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então quem tem fé tem perseverança. Quem tem perseverança tem caráter aprovado. Quem tem caráter aprovado tem confiança. Então dizer que eu tenho fé é dizer que eu tenho perseverança, é dizer que eu tenho um caráter aprovado, é dizer que eu tenho confiança, é dizer que eu estou caminhando num caminho de ser completo em Cristo Jesus, tomados do poder de Deus, tomado das virtudes de Deus, e desde o meu levantar ao meu deitar, eu testemunho dessas virtudes aonde eu passo. Pessoas que perseveram, elas provam do início ao fim do poder de Deus. Pessoas que perseveram, provam e vivem do início ao fim das promessas de Deus. Pessoas que perseveram, provam e vivem das revelações mais profundas do coração de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o têm, e Ele fará conhecer os segredos da sua aliança. Pessoas que perseveram, elas se tornam íntimas de Deus. Elas têm temor a Deus, porque o temor, o amor e o temor a Deus te fazem perseverar nele. Pessoas que perseveram são pessoas que focaram o seu olhar na eternidade. Elas provam, vivem e testemunham da eternidade de Deus desde agora. Porque a eternidade com Cristo Jesus, ela será provada de um povo que perseverou na terra, amando Ele e não negociando, até que Ele viesse. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas que perseveram no chamado de Deus são pessoas que escolheram isso como essência de vida. Elas não negociam prioridades, princípios e a palavra. Elas sabem que somente dessa maneira elas atingem os alvos que foram estabelecidos por Deus antes da fundação do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa, amados. Pessoas que perseveram, elas mudam ambientes. É verdade. Com a glória e o poder de Deus. Por isso que a primeira mensagem que você está escutando esse ano é: seja perseverante. Não negocie. Não negocie. Testemunhe a Cristo com ousadia e poder de Deus.
Eu estava num encontro de família esse final de ano. Tinha pessoas cristãs, tinha pessoas que não eram cristãs. Eu cheguei para minha tia, que estava promovendo esse encontro. Então ela era a autoridade sobre aquele local e disse: tia, nós vamos celebrar o Natal. Então vamos celebrar quem é digno de ser celebrado: Jesus. Então, antes de nós comermos, antes de nós termos o tempo de celebração, eu quero orar e trazer uma breve palavra, tocando o ambiente. Amados, tinham umas 40 pessoas. Foi incrível, de forma simples, profunda e objetiva. Eu trouxe uma palavra que foi a que norteou o ambiente depois. E depois a maioria daquelas pessoas iam estar para a comemoração do Ano Novo. Amados, dali do Natal ao Ano Novo, eram pessoas ali nos encontros que sempre estavam perguntando: ora por mim, o que tu acha que Deus quer na minha vida? Foi algo assim que deu um start, deu um incêndio naquele ambiente. Algumas estavam lá, não estavam nem aí. Isso sempre vai acontecer. É verdade. Mas entenda uma coisa: a perseverança, a postura e não negociar princípios e valores vão te levar a trazer destino sobre a vida de pessoas. Foi magnífico, amados. Foi tremendo. Foi tremendo, amados. Talvez eu fiz mais de 15 visitas nesse tempo. Mas em todas elas tinha oração e palavra de Deus. Tinha testemunho da glória de Deus. Glória a Deus. Entenda uma coisa: se você se posicionar nesse lugar de carregar a glória de Deus, a chama do Senhor, você entenda, tem pessoas que vão estar esperando você chegar no ambiente para ouvir falar do Cristo que vai ser testemunhado através da tua vida. Entenda isso. Se você entendeu o que o Senhor está gerando hoje, de arrancada, nessa primeira mensagem do ano, de arrancada, mas eu vou te lembrar lá no final do ano sobre o que foi ministrado nesse primeiro ano. Eu vou te lembrar. E aí você me diz se você perseverou e o quanto valeu a pena perseverar. Glória a Deus. Entenda uma coisa: tem situações, eu posso te dizer, embaixo do Espírito de Deus aqui essa noite. Todos que estão aqui ouvindo essa palavra vão entrar em momentos, vai ter alguma coisa na sua vida que vai ter uma pressão. Mas essa pressão é para gerar virtude, poder de Deus na tua vida. Poder de Deus. Mesmo que você saiba fazer ou como fazer, confie no poder de Deus. Permita-se a fluir através de Deus. E deixe o poder dele tocar outras vidas, outras pessoas, através da sua vida. Saia, desligue, entenda uma coisa. Quando eu te falo, amados, às vezes nós estamos num automático aqui. Quando Deus falou esse ano para mim assim, ó: eu quero que você suba, Minas. Amados, no início foi desafiador para mim, porque eu tinha todo um planejamento. E eu ainda disse assim, ó: esse final de ano eu vou sentar e vou descansar, porque esse ano foi intenso. Não foi nada disso. Nada disso. Foi ao contrário do que o Senhor, do que eu queria.
Mas isso tudo fez com que o poder de Deus, as virtudes do Senhor, o poder dele fosse emanado na minha vida e através dela. Porque não é só em nós, mas também através de nós. Tome posse da autoridade que Deus já te deu. Tome, amados. Todas as pessoas que estão aqui lidam com vidas, lidam com pessoas. Todos, quando eu falo todos, é todos. As jovens que estão ali, todo mundo lida. Tome essa autoridade de perseverança. Tome essa autoridade de testemunhar o poder de Deus. Tem mais que o Senhor quer derramar em nossas vidas e através dela. Amém, Pai. Se coloque de pé, amados. Glória a Deus. E eu gostaria que você, tendo uma coisa, eu não vou orar para que você agora, nesse breve momento de culto, faça uma análise, não. Mas o que eu quero te pedir é que você sente e se autoanalise. Sente individualmente. Se conheça individualmente em Deus. Você que é casado, sente como casal. Entenda? Faça o seu momento individual. Faça o seu momento como casal. Só o casal. Faça o seu momento como família. Pais e filhos. Se não, amados, cada um está construindo para si. Ajustem a rota. Ajustem a rota. Porque entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus vai te construir no indivíduo sempre soma para o coletivo. Porque Ele está fazendo na sua igreja ao todo. Nós, como comando, Casa de Oração, Missão Apostólica Antioquia, não estamos construindo para nós estamos construindo para Cristo e para um propósito coletivo. Por isso que sempre a gente está interligado num chamado ao todo. Sim, existe a nossa identidade como igreja, nossa aqui, coletiva, que Deus nos desenvolve, mas ela soma para o chamado universal de Deus na terra. Mas existe o meu relacionamento com o Senhor, coisas que Ele produz em mim individualmente, coisas que Ele produz em mim como família, coisas que Ele produz como igreja ao todo. Pare e autoanalise a sua vida ao todo. Comece, entenda uma coisa. Obrigado, Espírito Santo. Eu vi literalmente uma gaveta. É como... Entenda uma coisa, tem coisas que a gente vai botando às vezes numa gaveta. Como seja na nossa mente, seja uma gaveta física. E a gente vai guardando às vezes projetos e vamos nos esquecendo. Projetos que Deus já nos deu. Alguns projetos vão ser tirados dessa gaveta esse ano. Mas é necessário, vai ser necessário um caminho de fé e perseverança. Esse ano, quando eu fui para o Uruguai, eu tinha um projeto no coração que Deus me colocou no meu coração. Eu vou te testemunhar isso para você entender algumas coisas. Desde o início dessa igreja, sempre me veio no meu coração ter uma escola educacional. De preparar nessa escola pessoas que vão tocar fortemente nações.
e prepará-lo em todas as esferas possíveis. Cristãos que vão tocar em toda a sociedade. E no início eu até tentei desenvolver esse projeto com uma missionária que era professora. E ajudei ela a se instalar, tudo. Ela se instalou e largou embora. Naquele momento eu até fiquei triste assim, guardei aquele projeto e disse: Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou confiar em ti. Eu estava no Uruguai, sentado assim, antes de começar o culto, mas veio uma mulher, ela nem me conhecia. Ela nem me conhecia. Era algo íntimo meu e do Senhor. E ela veio: o Senhor me mostra um lugar com muitas crianças. É um projeto que tu engavetou. E eu sabia o que era. E naquela hora assim mas o Senhor, Ele vai prover isso. Ele vai prover tudo de forma milagrosa. Ele só manda tu ir agradecendo por fé. E que esse projeto, eu vejo muitas crianças correndo num pátio, numa casa, sim, ela foi detalhando coisas assim, tremendas. E desde aquela vez, no primeiro 2 anos da igreja, quando aconteceu isso, eu não falei isso para mais ninguém. E ela diz: isso aí é algo que é teu e o Senhor. E eu entendi que era isso. Eu entendi. Eu disse: Senhor, eu confio. E ela disse assim: você vai entender, porque o Senhor vai levar vocês para isso. Isso aí vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Ele só diz para você não esquecer. E o que eu quero te dizer, amados, às vezes tem coisas que Deus nos deu, e às vezes numa pressão, numa frustração, nós começamos a engavetar as coisas. Nós começamos a engavetá-las. Então algumas coisas Deus vai começar a desengavetar esse ano. E Ele diz: persevere. Mas assuma uma postura para que naquilo que Deus te dizer, é para esse tempo, assuma essa postura para que se cumpra isso. Assuma esse lugar. Assuma na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, um lugar de perseverança para que Deus cumpra as promessas dele. Deus quer cumprir as promessas dele. Deus, nós temos falado aqui muito, eu e o pastor Bruno, o poder de Deus. Entenda uma coisa: esse poder, ele vai ser derramado com curas, com milagres, com maravilhas, mas essas maravilhas, elas são abrangentes em nossas vidas. Não adianta nós, entenda uma coisa, nós tivemos um start agora, numa conferência que foi global, e ela deu um start em nossas vidas. Ela foi algo assim que nos impulsionou a olhar de forma mais abrangente, de forma mais ousada. Mas entenda uma coisa: entre o que foi liberado lá e o que vai se cumprir, existe um lugar chamado perseverança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá aqui o Carlinhos, quando entrava por essa porta, tinha 2, 3 pessoas, e eu dizia: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O que é isso? Hoje muitas coisas têm se cumprido. O que é um lugar de perseverança? Eu tenho falado aqui sobre esse lugar, que pessoas do mundo todo, entenda uma coisa, isso vai ficar pequeno. Amém. Glória a Deus. Esse lugar vai ficar pequeno. Eu sei disso. Eu já olho de forma profética. Eu sei o lugar que Deus está apontando. Eu pisei em lugares agora onde Deus enfatizou muito isso. Nós sabemos para onde estamos indo e nós vamos perseverar nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Pai. Entenda uma coisa: quem persevera, se prepara, se antecipa para o que vai acontecer. É verdade. Então persevere, se antecipe quando nações pisarem sobre esse lugar.
você vai ser uma pessoa que já vai estar preparada para a recepção dessas pessoas, já vai estar preparada para o que vai vir. Entenda isso. Você consegue, talvez você não está conseguindo projetar isso, amados, mas peça para o Espírito de Deus te revelar. Peça para Ele revelar, Senhor, qual é a palavra que está sobre aquele lugar, na igreja que o Senhor me plantou. Como que eu vou somar? Como que eu vou avançar com tudo que está sendo liberado? Amados, nós estamos pregando aqui, domingo após domingo. Eu vou tornar claro o nosso objetivo. Nós estamos cada vez mais com um anseio, com um objetivo de preparar homens, mulheres e famílias que vão testemunhar o poder e a glória de Deus lá fora. Glória a Deus. E eles não vão negociar, eles vão se tornar líderes autênticos, eles vão mudar ambientes, eles vão trazer resposta aonde há trevas, eles vão trazer luz aonde há trevas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vão governar sobre esses lugares, sendo servos, mas testemunhando a glória e o poder de Deus. O nosso objetivo aqui não é simplesmente nos reunir aos domingos, levantar a mão, dizer não, nós somos uma igreja. Não, é preparar uma igreja para dar uma resposta. É te preparar. É para isso que nós estamos cada vez mais aprendendo, nos dedicando, te encorajando a tua família, cada curso, cada desafio, para que cada vez mais você se torne um cristão genuíno. Glória a Deus. Para que cada vez mais você, a sua casa, os seus filhos se tornem completos em Cristo Jesus. Amém, Jesus. É esse o lugar, amados. Porque entenda uma coisa, você vai enfrentar guerras difíceis. E nós estamos te preparando para suportar essas guerras e ainda sendo um testemunho do poder de Deus. Amém, Pai. Pai, nós te damos graça por esse dia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Que teu Espírito sonde os nossos corações. Senhor, começa a trazer, Senhor, tudo aquilo que nós conseguimos desenvolver através do Espírito, da palavra, da comunhão da igreja, as virtudes de Cristo. Mas, Senhor, nas áreas que nós estamos sendo falhos, Pai, nos perdoa, Jesus, pelos nossos pecados. E nos ajuda a perseverar, nos ajuda a avançar, para que nós sejamos um testemunho da glória de Deus. Sim, Pai. Amém?